Shalom de Alxa Machia, amados irmãos, que a benevolência do Espírito Santo repouse sobre nós. Amados, hoje nós estamos a fazer esse vídeo para a edificação do corpo do Machia, porque nós vamos falar sobre o plano perfeito do nosso Pai dos Exércitos para o resgate da humanidade. Então, meus irmãos, é do conhecimento de todos nós que Adão e Eva desobedeceram ao Pai, dando ouvidos a mentiras do diabo. E quando Adão e Eva escolheram juntar-se à rebelião de Satanás, eles encontraram um caminho que os levaria à dor, à tristeza e à morte. Mas também nós sabemos que Alxa é o primogênito de toda a criação e as escrituras sagradas confirmam a presença do Criador e mais alguém durante a criação. Um dos primeiros capítulos que nós encontramos está em Gênesis 1:26, quando diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E também nós vimos que no livro de Provérbios 8, a partir do versículo 26, a sabedoria fala, e a sabedoria é Alxa. Então vai dizer assim no capítulo 27, no versículo 27, capítulo 8, 27, vai dizer: quando ele preparava os céus, aí eu estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha o mar em seu termo, para que as águas não ultrapassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Aleluia. Aqui também confirma, nós sabemos que a sabedoria de Alxa confirma que na criação ele esteve lá porque ele é o primogênito de toda a criação e Alxa esteve lá. Então, meus irmãos, portanto, quando os discípulos lhes questionavam também, ele ensinava a ele que existia o Pai e também existia o Filho. E Alxa sempre ensinou aos seus discípulos que o Pai estava onde? O Pai estava nos Shemaíns e que ele era filho do Pai. Tal como vimos nas Escrituras, o Pai sempre deu opções aos seres humanos, mas eles preferiram rebelar-se. Nós vimos que o Pai deu opções ao primeiro homem e à primeira mulher. Disse para Adão e para Eva para que não comessem o fruto da árvore, porque ia lhes trazer o conhecimento do bem e do mal. Mas os homens decidiram fazer o que? Decidiram rebelar-se contra o Eterno, dando ouvidos a uma criatura. Mas o Criador, seu Filho, poderiam ter destruído a humanidade a partir daquele dia e começar de novo com uma outra equipe que não fosse desobedecer. Também poderiam ter condenado a humanidade, à destruição, como fizeram com Satanás. Satanás foi condenado desde para a destruição. Também poderiam ter observado a humanidade sofrendo, lutando, matando, até a extinção da própria humanidade. Mas essa opção não daria vantagem ao Eterno, não é? Ia dar vantagem mais ao inimigo, pois pareceria que o relacionamento do Criador e a humanidade seria um relacionamento distante, não é? Seria um relacionamento distante e não teria mostrado o amor verdadeiro que nós conhecemos hoje em Alxa Machia. Então, meus irmãos, em vez disso, decidiram realizar uma missão de resgate, um plano perfeito de resgate, meus irmãos. O que eles fizeram? Este plano que eles fizeram surpreendeu a toda a humanidade. Este plano que eles fizeram, eles surpreenderam a toda a humanidade, pois Alxa Machia veio à Terra. A sabedoria do Criador, o Filho do Eterno, o primogênito de toda a criação, veio à Terra. Como é que ele veio? Ele nasceu como um bebê humano, não é? Isso fez com que o inimigo ficasse um pouco atordoado. Não um pouco, mas bastante atordoado. Aí nasceu o bebê, cresceu como humano, ele trabalhou como humano, viveu como humano, foi lá nas escolas, participar nas escolas. Antigamente, lá em Nazaré, as pessoas iam para os templos para ir aprender com lá os homens lá dos judeus que ensinavam nos templos, as pessoas mais antigas, mais experientes.
eles iam para lá e iam aprender com eles. Ele também aprendia o ofício, trabalhava na carpintaria de seu pai, ele trabalhava como homem, mas chegou o tempo de que ele tinha que cumprir uma missão e saiu em cumprimento da missão, que era a missão do Eterno, que era o plano perfeito de resgate. Estas atividades que Yahushua fez aqui na Terra, nascendo como homem, crescendo como homem, comportou-se como homem em todas as suas circunstâncias, isso fez com que o ser humano, ele mostrou com toda a capacidade que o ser humano tem de seguir fielmente ao Criador. O ser humano hoje está capacitado de abandonar as suas coisas que tem feito, o seu engano que Satanás coloca sobre nós e seguir fielmente ao Criador. O que ele revela era completamente diferente com o que os líderes religiosos revelavam. O Yahushua ensinava o que os líderes religiosos daquela época, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, ensinavam. Era tudo completamente diferente. Muitas das coisas que Yahushua dizia lhe pareciam estranhos para aqueles líderes religiosos. Enquanto eles pregavam dente por dente, olho por olho, vingança, Yahushua ensinava que nós devemos amar os nossos inimigos, devíamos orar por aqueles que nos odeiam. E se alguém batesse de um lado da face, devia dar outro lado também. Perdão. Enquanto eles pregavam a vingança, Yahushua pegava o amor, pregava o perdão. Meus irmãos? E isso parecia estranho para os líderes religiosos daquela época. O amor de Yahushua pelos seres humanos aqui na Terra tinha um preço muito alto. O amor do nosso mestre tinha um preço muito alto. E Yahushua era o escape da armadilha que a humanidade tinha caído ao se rebelar junto com Satanás ao Criador. Então o mestre, quando veio, o nosso mestre Yahushua, quando veio, ele não usou apenas palavras, ele usou seu corpo, entregou seu corpo. O seu corpo foi torturado, o seu corpo foi maltratado, foi açoitado. Tem uma passagem de Isaías 50 que vai dizer: eu entreguei a eles que arrancassem, eles arrancavam minhas barbas e cuspiam em mim. E Yahushua não disse nenhuma palavra, ele não reclamou, ele não reagiu, ele esteve ali, meus irmãos. Ele esteve ali para quê? Para poder nos resgatar da morte, nos resgatar das trevas. Yahushua não tinha cometido qualquer pecado, mas ele pagou o preço alto de amor, o amor verdadeiro. O amor que a maioria de nós não conhecemos. O amor que nós só podemos encontrar e só podemos conhecer em Yahushua. Louvado seja Yahushua. E Yahushua não cometeu nenhum pecado, por isso ele teve o prêmio de glorificação, tendo ressuscitado dos mortos com um corpo incorruptível. As pessoas viram que ele tinha as marcas, até hoje ele tem as marcas da crucificação. Até hoje ele está nos céus, tem as marcas das cicatrizes da crucificação, mas ele está num corpo de redenção, está num corpo incorruptível. E ele ganhou isso por causa do seu bom comportamento, por causa do cumprimento do plano de resgate. O plano de resgate que surpreendeu toda a humanidade. Então, meus irmãos, nós vamos ficar de novo na escravidão enquanto já fomos libertos? Você que segue líderes religiosos, liberte-se, volte para Yahushua, porque Yahushua é o único pastor que nos amou de verdade e que nos ama de verdade, e é o único que vai continuar nos amando de verdade. Fiquem na Shalaim de Yahushua.